Vamos falar sobre o God, como todo esse vazio que cerca o vilão não só faz ele ser mais interessante, como também ter uma forma de escrita bem legal. E bem, eu sou o Felipe e o God é basicamente o maior antagonista de One Punch Man. E se a gente for olhar friamente, o personagem é responsável por grandes conflitos que rolam na obra. Papo de Garou versus Saitama, ou até mesmo Psy Orochi versus basicamente todo mundo, só muito aconteceu por causa do God, mas mesmo assim, em poucos momentos da obra ele é tratado como o foco central dela. O personagem é trabalhado normalmente em plano de fundo. Prova disso é Garou vs Saitama. O God literalmente é responsável por toda essa luta, mas eu acho que ninguém ficou pensando durante a luta toda, tipo, nossa, olha o que o God fez. Não, a gente tava tipo, eita porra, o Saitama destruiu a lua de Júpiter. Foda. Vocês notam como o God é responsável pela maior luta da obra até agora, seja em escala ou em geral, pelo menos pra mim, eu só acho essa luta muito boa, tipo, eu só gosto muito dela. Só que, mesmo assim a obra vira e faz simplesmente o God criar o Garou, que é basicamente o maior desastre da obra até agora, abaixo do próprio God, e foca nele papo de 2 capítulos, um no início da luta e outro no fim. E o maluco aparece no fim pra falar literalmente, eu confisco e GG, é isso. E essa forma de escrita que o One barra Murata adotaram pra construir o God, narrativamente falando, é muito interessante. Porque é louco de pensar que quem só viu o anime não tem ideia de que esse cara aqui é literalmente o maior antagonista da obra, tipo... A única coisa que talvez faça frente ao Saitama, e o One Punch Man já tem 2 temporadas, é só muito louco de pensar isso. E só nessa terceira temporada a gente vai ter um pouco mais sobre o God, o que faz o One Punch Man pegar uma contramão de muita obra que a gente vê atualmente, obras que normalmente constroem um grande vilão, um mal que vai ser trabalhado durante toda a obra pra ser o clímax final a luta com ele, começam a trabalhar esse mal do início da obra pra gente ter uma noção melhor e maior do quão grande é esse vilão. Tipo, a gente tem Jujutsu, no primeiro episódio, o Sukuna é introduzido no segundo ele é um pouco explicado e daí pra frente ele segue sendo trabalhado. Boku no Hero é outra obra que faz isso. A gente é introduzido ao All For One no começo da obra e ele vai sendo trabalhado junto ao Shigaraki, que no fim os dois acabaram meio que sendo o vilão final da obra, já que o Shigaraki tem o All For One dentro dele, aí lutou um pouco com o Deku e depois revezou, enfim. Ou até mesmo outras obras que acabam trabalhando esse grande mal a partir de um certo ponto da obra, tipo Berserk. A partir de um certo ponto o Griffith é estabelecido como o grande nêmesis do Guts, depois que ele literalmente destrói a vida do Guts. E daí pra frente a gente meio que só vai vendo o Griffith sendo mais desenvolvido, ele desenvolvendo Falconia e tudo mais. Claro, isso junto de outros vilões menores que vão sendo trabalhados ao longo da obra, mas o foco central, o grande mal que a gente vai ver no final lutando contra o protagonista ou contra a galerinha do bem, basicamente, é aquele vilão final que tá sendo trabalhado durante toda a obra. Mas o God não. O God a gente sabe que vai ser o grande antagonista, provavelmente a única coisa que vai bater de frente com o Saitama, mas a obra decidiu trabalhar ele de plano de fundo, bem similar à mão de Deus em Berserk, que a gente sabe que eles são grandes vilões, mas são trabalhados de plano de fundo. O God é basicamente a mesma coisa. O que, querendo ou não, foi uma jogada muito, muito boa, porque por mais estranho que pareça, é uma coisa inteligente a se fazer, principalmente trabalhando o God. O desconhecido gera medo. Trabalhar o God de uma forma que deixa mais dúvidas do que resposta. Esse vazio gigante em torno do God faz a sensação de ameaça crescer. A gente já viu que ele tem muito poder, tipo, para criar desastres de nível Deus, como foi o papo do Garou, mas também interferir na vida de todos os seres vivos da obra, adicionando um limitador em cada ser presente no universo de One Punch Man. Vocês notam que o God apareceu papo de poucas vezes ao longo da obra. Eu acredito que dá pra contar nos dedos da mão a quantidade de vezes que esse mano apareceu, e mesmo assim ele tem alguns dos maiores feitos da obra. Ele já é uma ameaça que se estende por dentro de todo o universo da obra, ele já interferiu com todo mundo, e essa interferência do God, e isso que o God fez em colocar limitador em tudo, foi uma interferência basicamente tão grande dentro da obra que se tu for parar pra olhar bem, o Saitama só é tão impressionante por causa do God, já que um universo onde todos estão limitados, o Saitama se destaca. Entretanto, no universo onde não existisse limitador, o Saitama ia ser só mais um, então essa interferência do God meio que fez o Saitama se destacar. A gente vê o Saitama tão desproporcional na obra porque ele conseguiu quebrar essa trava que o God criou. Mas papo, se ele nunca tivesse criado isso, o Saitama só ia ser mais um. É louco de pensar isso. O Saitama é muito poderoso, mas ele só é muito poderoso porque o God literalmente criou uma trava pra limitar todo mundo e o Saitama conseguiu quebrar essa trava. É louco de pensar que um bicho que interferiu em literalmente tudo na obra, a gente não sabe nem o que ele é, porque papo, se eu viro pra ti e te pergunto o que é o God, provavelmente só vai me encarar até eu desistir da pergunta, diferente de outras obras. Papo, em Jujutsu a gente é apresentado ao Sukuna e no primeiro episódio a gente tem um contexto sobre quem e o que é o Sukuna, mas a gente é apresentado ao God em One Punch Man e é tipo um lide com isso. A gente não sabe o que o God é, de onde ele veio, ou se existem outros dele, tipo, a gente não sabe se existem outros Gods. A gente sabe que o God é de uma dimensão superior por causa do Bless, mas a gente também sabe que ele tá selado por
por causa do Blast, mas quem selou o God? O que conseguiu selar um bicho que literalmente consegue interferir com o universo da obra como um todo? Tudo que a obra dá pra gente a respeito do God é basicamente pequenas coisas que acabam aumentando mais as dúvidas a respeito do personagem. Se tu parar pra olhar bem, cada informação que o One Punch Man dá a respeito do God, ironicamente, aumenta a quantidade de dúvidas, não de respostas. A obra vira pra gente e fala, pô, o God criou os limitadores. Pô, beleza, mas por que ele criou os limitadores? A única coisa que a gente tem é a explicação do Dr. Genos, que é uma explicação X, mas vai contra as ações do God. Ele criou porque ele não queria que os seres vivos caíssem em uma espiral de tédio. Beleza, foda. Corta pro God criando o Garou Cósmico, que não ironicamente tava literalmente matando o planeta com todos os seres vivos. Então não faz sentido uma coisa que se preocupa com o tédio, o vazio dos seres vivos, criar uma coisa que literalmente acaba com esses seres vivos. Vocês notam como uma coisa vai contra a outra? Só que, por mais louco que pareça, do meu ponto de vista, essa forma que a obra trabalha ele é completamente proposital e se encaixa dentro da obra. A gente tem um protagonista virtualmente invencível que basicamente não tem um limite. Porque pensa, se a obra tivesse mensurado o God ou dado tudo a respeito dele pra gente, ele não ia ser um vilão tão bom e uma ameaça tão grande quanto ele é, porque a gente só ia saber até onde ele pode ir e até onde o Saitama precisa chegar pra vencer ele. Então criar um vilão principal em uma obra onde o protagonista é virtualmente invencível da forma que o God foi escrito, principalmente a partir do ponto que a gente sabe que ele criou os limitadores, então provavelmente ele não se limitou porque isso não teria sentido. Essa dúvida e essa sensação de ameaça que ele passa acaba só aumentando, porque a gente tem a possibilidade dele ser tão absurdo ou mais absurdo que o próprio Saitama, porque ele criou o que fez o Saitama se destacar tanto dos outros personagens. Então, papo, se a gente for pra olhar, esse vazio que gira em torno do God faz ele ser um vilão ainda melhor, porque não só aumenta o senso de ameaça em torno dele, mas aumenta a nossa curiosidade sobre ele, porque, não ironicamente, a gente mal sabe alguma coisa do maior antagonista da obra. E é essa falta de porquês que faz a gente ficar tão interessado no God e faz ele se encaixar tão bem na escrita de One Punch Man. Pra mim, a forma que o God foi pensado e foi escrito é simplesmente absurda, tá ligado? Ele é um personagem pouco trabalhado, mas ao mesmo tempo extremamente trabalhado. Só que agora é contigo. Fala aí, o que tu acha do God da forma que ele é escrito em One Punch Man? Bem, se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sair vídeo novo. Não vai estar perdendo os futuros conteúdos. Assim, tu pode literalmente escolher o que tu quer assistir. Sei lá, tu não quer assistir um vídeo de Boku no Hero, mas tu quer assistir um de Berserk. Assim, tu vai saber o que vai estar saindo. Ou até mesmo um vídeo de Kingston, porque eu quero muito falar dessa obra aqui no canal. Só que assim, tu vai literalmente escolher o que tu quer ver e estando inscrito só vai ser notificado, além de que isso me ajuda muito. Indo além, se possível, deixa o like. É sério, eu nunca te pedi nada. Não, na verdade, eu acabei de pedir a inscrição, mas também peço o like. Deixa o like aí, na moral, isso me ajuda muito, tipo, muito mesmo. E sempre que eu peço like, vocês deixam muito like. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima, é meio que isso. Falou, gente.